que é tão importante na nossa caminhada. E a palestra de hoje, ou a apresentação, digamos, de hoje, é quantos pães tendes? Temos em Mateus, no capítulo 14, trazendo aqui um pouco da Bíblia, nós temos essa passagem que ficou extremamente conhecida do milagre dos pães, um deles. E nesse momento especificamente, em Mateus, no capítulo 14, logo após que Jesus ficou sabendo que João Batista se havia morto, ele resolveu se recuar solitariamente, eles vão dizer, para um local em Betsaida. E neste momento, Jesus, como fez tantas outras vezes, optou por ficar mais recluso, optou por entrar ali em oração, em comunhão com o Pai. E as pessoas, na verdade, seguiram ele. As pessoas estavam sempre famintas da bênção do Mestre Divino. Então, seguiram Jesus, ele desembarcou, então, num ponto lá, e ele começou, então, a realizar as curas, começou a realizar todos aqueles benefícios que ele trazia a toda aquela multidão. Ele, então, realiza as curas, realiza tudo, só que aí chega um ponto que começa a ficar tarde. E aí, eu trouxe aqui a passagem da Bíblia exatamente para nós lermos juntos. Eles vão dizer assim: sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ou seja, eles estavam chamando a atenção de que o lugar era um lugar mais remoto, não tinha assim um Publix perto, e eles simplesmente não tinham o que comer ali pertinho. Então eles falam assim: olha, mestre, nós estamos preocupados porque a gente já está aqui há várias horas e eles vão começar a ficar famintos. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então vejamos que Jesus falou: deem vocês a eles de comer. E ele falou: mas eles olharam, mas nós só temos 5 pães e 2 peixes, é uma multidão de milhares. Como é que nós faremos isso? E Jesus falou: trazei-mos aqui. Trazei-mos aqui o quê? Tragam esses 5 pães e esses 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos. E os discípulos, então, começaram a distribuir os pães pela multidão. E comeram todos, saciaram-se, faltou um hífen ali, levantaram dos pedaços, faltou 2 pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens. Existem passagens distintas sobre o milagre dos pães, que tem números de pães diferentes, números de pessoas diferentes que estavam lá presentes, nessa especificamente. Foram 5.000 homens e mulheres e crianças e mais, que foram alimentados por essa multiplicação específica aqui dos pães, e ainda sobrou. Interessante nós pensarmos nesse ponto, porque hoje nós vamos entender um pouquinho mais do milagre dos pães, sobre a ótica do espiritismo e o que isso pode nos trazer no dia a dia. Então pensemos que estava a multidão num local remoto, não tinha o que comer. Jesus falou: então, deem vocês de comer, não vamos mandá-los embora. Não, mas nós não temos como alimentá-los, só temos 5 pães e 2 peixes. Então tragam aqui. E ele fez a multiplicação daquele alimento. E ainda, todo mundo se alimentou e ainda sobrou. E eu acho que essa parte do sobrar também já é uma lição que nós começamos a aprender. No capítulo 8 de Marcos, nós temos então essa outra passagem que vai dizer: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Como nós falamos, as pessoas elas iam muito afoitas e elas tinham aquela sede de serem curadas, sede de ouvirem o mestre, de estarem com o mestre. Então, às vezes, as pessoas passavam ali tempos até sem comer.
E se os deixarem em jejum, ir em jejum, ou seja, retornarem para suas casas em jejum, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus estava se preocupando, então, com o bem-estar físico daquelas pessoas, também o bem-estar físico daquelas pessoas que ali se encontravam com ele, com os discípulos. Então ele falou, não posso mandá-las, porque muitas estão sem comer, se elas vão caminhar porque elas moram longe, elas vão desmaiar no meio do caminho. E os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Ou seja, um local extremamente remoto. E perguntou-lhes, quantos pães tendes? Antes nós vimos 5 mais 2, né? 5 pães, 2 peixes. E disseram-lhe, 7. E aí Jesus então ordenou à multidão que, novamente, se assentassem no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, ou seja, diante da multidão. E puseram-nos os pães, né, que foram repartidos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou também que lhe o pusessem diante. E comeram, e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. Então, de alguns pães e alguns peixes, o famoso milagre dos pães, ele conseguiu ali repartir aquele alimento, multiplicar aquele alimento, e as pessoas foram alimentadas de uma forma que até conseguiram encher cestas depois, sobrando aquele alimento que foi multiplicado, para que as pessoas pudessem, então, também levar para casa. Na passagem aqui no canto direito superior, eu gosto de deixar sempre a bibliografia, a fonte do slide específico. Nesse aqui, no livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico Xavier, do Emmanuel, nós temos que a Lívia, esposa do então Públio Lentulus, que era o Emmanuel, naquela reencarnação, a Lívia, seguidora já do cristianismo que nem tinha o nome ainda, nascente, ela presenciou uma dessas multiplicações. E aí eu trouxe aqui exatamente a passagem do livro para nós lermos. Ele fala assim, a hora ia adiantada, e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. E aí o Emmanuel vai dizer que 2 cestos de merenda frugal, que ele fala, foram trazidos. Só que os ouvintes eram demasiados numerosos. É o que o Emmanuel vai nos contar. Então, ou seja, trouxeram aquele alimento para alimentar aquela multidão faminta, mas era muito pouco alimento para uma multidão tão grande. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo, e como num suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços, que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. E aqui nós temos um first person account. Lívia em si, essa personagem em si, comeu desse pão repartido por Jesus. E ele vai nos falar que a Lívia recebeu a sua parte, e quando ela comeu, ela sentiu que ela comia algo com um sabor diferente. Ela sentia que ela comia algo que era como um remédio apto a curar os males da alma. Olha que interessante. Vejamos que poderoso isso. Aquele alimento que tinha um sabor diferente, mas também era como se ela sentisse que aquilo pudesse curar os males da alma, como um remédio. E ela disse que aquilo anestesiou-a de uma forma, positivamente falando, que ela ficou tão tranquila que aquele alimento, então, ficou extremamente marcado para ela. No livro da Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, nós temos um capítulo chamado Pão da Vida, o capítulo 7. E nesse capítulo, a Amélia Rodrigues, que é uma poetisa, a escritora espiritual, através das mãos abençoadas do Divaldo, escreveu esse capítulo. Ela vai descrever para nós, como se nós estivéssemos lá assistindo isso. Levemente pálido, pareceu transfigurar-se. Tomou os pães e os peixes, partiu-os e repartiu-os ante os olhos atônitos dos mais próximos. E estes se foram repartindo e multiplicando como semente, que fecundada se desdobra em espigas ricas sobre o milagre da terra, fazendo-se toda uma seara. Todos se acercam alegremente, e cestos são apresentados. Enchem-nos, repartem-nos a messe com o povo que se nutre até o infartamento, e sobra o suficiente para encher mais alcofas com o que resta excedente
abundoso. Então nós temos as duas passagens na própria Bíblia. Nós temos a passagem no livro Há 2000 anos, em que a Lívia em si passou por aquilo, e nós temos também a Amélia Rodrigues nos contando como se nós estivéssemos enxergando aquilo que está acontecendo, como se estivéssemos lá juntamente com aquela multidão, com os discípulos e com o querido mestre, presenciando então aquela multiplicação daqueles pães. É interessante pensar nessa questão também da sobra, porque isso diz também sobre o cuidado de Jesus com a multidão, de não só alimentá-los, e falam que todos eles ficaram fartos, não é que eles comeram um pouquinho só para dar aquela sustentada. Não, eles ficaram fartos e ainda sobrou. Ou seja, o cuidado do mestre de fazer sobrar também, para que as pessoas ficassem alimentadas, pudessem ter o que levar, mas se nós formos mais a fundo, entenderemos também a simbologia por trás dessa sobra. Quando Jesus reparte o alimento, quando Jesus doa algo, quando Jesus realiza algo, ele está dizendo o quê? Esse paralelo que nós podemos fazer um pouco mais subjetivo com o pão que alimenta o espírito. E o pão que alimenta o espírito, quando aceito pelo espírito, deixa a pessoa farta e sobra. Ou seja, as abundâncias e as bênçãos do Pai sobram. Olha que coisa interessante para pensarmos, indo além da questão física somente. Eles receberam, ficaram fartos e ainda sobrou pão. Claro, porque tem essa abundância que nós recebemos a bênção do Pai Celestial e a bênção sempre sobra. Nós às vezes achamos, egoisticamente falando, e olhando de uma forma muito minuciosa e mesquinha, às vezes achamos que a bênção não foi o suficiente, ou que aquilo que recebemos não é o suficiente, sem entender que de fato nós temos tudo o que precisamos e de sobra ainda. E o Kardec, no livro A Gênese, ele traz um ponto importante também. Quando ele vai falar dos milagres de Jesus, especificamente do milagre dos pães, o Kardec fala que o espírito tinha uma grande preocupação e quando a atenção está presa fortemente a algo, é como se nós ficássemos concentrados com tunnel vision e esquecêssemos até mesmo da fome. E ele traz a atenção ao ponto de que Jesus, por ser o espírito de bilhões de anos que estava já aqui quando antes da Terra ser Terra, espírito crístico que veio e nos abençoou há 2000 anos atrás, quando ele falava, quando ele dava o pão do espírito falado, aquilo saciava sem precisar realmente até do pão físico. E ele faz esse paralelo quando que nós estamos tão absorvidos em algo, nós às vezes esquecemos que estamos com fome, esquecemos até de comer, principalmente quando é algo bom. Imaginemos então se nós, algo corriqueiro, que seja bom, que nós gostamos, já ficamos, esquecemos que estamos com fome, imaginemos então se fosse uma situação dessas, em que Jesus estava lá falando, e aquela palavra dele dotada de uma energia tão forte, aquilo saciava qualquer fome. O poder dele de modificar o fluido cósmico, de modificar a parte material em si mesmo, era tão poderosa que a palavra dele em si já saciaria. E também nos faz pensar, e o Kardec traz esse ponto importante, de que ele falou para os discípulos, quando os discípulos vieram falar que as pessoas estavam com fome e estavam preocupados com as pessoas, ele falou para os discípulos, o que ele falou? Dai vocês a eles o que de comer. É obviamente que Jesus sabia que eles não tinham ali 1000 pães cada um no seu bolso. Ele estava indo mais além, dai vocês a eles de comer, também se referindo a essa questão de que os discípulos também tinham o potencial de fornecer esse pão que saciaria a fome do Espírito. É uma lição belíssima. Nessa passagem tão curta, nós temos tantas lições belíssimas. E o nosso querido Emmanuel, que eu sempre gosto de trazer, né? Na mensagem número 25, Tende calma, do caminho, verdade e vida, o Emmanuel vai dizer o seguinte:
André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem, porque nós imaginemos que aquilo estavam tendo ali uma discussão no sentido de o que nós vamos fazer. Alguns talvez falando, a gente não tem nem pão suficiente, vamos esperar mais um pouco, ou então vamos, não, nós temos que dispensar a multidão de prontidão, porque eles vão ficar famintos. Outros, não, mas já estão com fome. E aquilo vai acontecendo. Jesus, entretanto, recebe a migalha, sem descrer de sua preciosa significação, e manda que todos se assentem, pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. E aí, o Emmanuel vai dizer que a grandeza dessa lição é profunda, só que ele está chamando atenção a um ponto específico que talvez passasse batido por nós quando lendo as passagens da Bíblia, que é, e eu coloquei em negrito ali, para que nós entendamos o que o Emmanuel está querendo dizer. E o nome da mensagem é Tende Calma. Ele fala o quê? Que as pessoas se assentem, que haja ordem, que se faça harmonia. Será que Jesus realmente precisava que as pessoas se acalmassem, fizessem ordem? Se ele fosse distribuir ali o pão físico que ele foi multiplicar? Certamente que não, mas ele de novo estava dando essa lição, e o Emmanuel traz para as nossas vistas esse ponto de que é necessário ter calma, principalmente em momentos em que são mais conturbados, momentos talvez mais difíceis, para que nós tenhamos calma, que não percamos a ordem, para que se faça justamente harmonia. E ele vai lá, mais nessa mensagem, ele também comenta que muitas vezes reclamamos o recurso dos céus, reclamamos as bênçãos, mas nós mesmos estamos desordenados. E não respeito, e nós não então conseguimos ter a calma para poder enxergar e receber essas bênçãos de fato. Então ele fala a grandeza da lição nesse ponto específico, somente a lição da calma. Olha quantas lições em uma passagem. É profunda. E aí, no capítulo 9 desse livro, Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier, também do Emmanuel, também da coleção Fonte Viva, tem a mensagem número 9, Socorro e Concurso. E essa foi a mensagem que me inspirou a fazer esse estudo. Foi essa mensagem. Ela falou algo que eu nunca tinha preparado para prestar atenção e me questionar de fato. O Emmanuel fala o seguinte: observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. E é o porquê do título da palestra de hoje. Quando eu li isso, eu falei, eu nunca me perguntei. Porque parece algo tão simples, mas Jesus sabia quantos pães as pessoas necessitavam. Jesus conseguia ver a multidão, os milhares de pessoas. A pergunta talvez mais direta seria o quê? Quantos pães necessitamos para que eu possa criar os pães, que ele certamente conseguiria criar os pães e distribuir às pessoas. Por que ele pergunta quantos pães tendes? Por que será que ele questiona? Certamente, numa região deserta, Jesus sabia que eles não tinham 5.000 pães lá esperando, do lado. Mas ele ainda assim pergunta, quantos pães tendes? A precaução de Jesus, no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo, apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. São 5 pães para 5.000 pessoas. Jesus não prescindiu das migalhas, ou seja, 5 pães frente a 5.000 pessoas, vai dar uma migalhinha para cada pessoa. Não prescindiu dessas migalhas para que ele realizasse o milagre dos pães e alimentasse a multidão até a fartura, inclusive com sobra. E olha que interessante esse ponto. Ele não precisaria, de fato, com a potencialidade que ele possuía de espírito crístico, pedir 5 pães. Ele podia criar 5.000 pães. Mas ele sempre tão generoso e amoroso, ensinando-nos a todo momento
Ele pede pães. Então, ele fala o quê? Tragam o que vocês têm. Ele falou de quantos pães tendes. Quando eles falaram 5 pães, pensamos que ele poderia dizer assim, realmente, nem precisa trazer, deixa que eu faço aqui. Não, ele falou, tragam-nos aqui. Trazei-mos aqui, é o que ele fala exatamente na passagem. Olha que interessante. Então, assim, o que me inspirou a fazer essa palestra e colocar o nome de Quantos Pães Tendes é justamente essa mensagem do Emmanuel, para que nós comecemos a pensar quantos pães nós estamos oferecendo. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueça, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Então, Jesus mostrando de novo como que mesmo tendo muitos na multidão, numa região extremamente desamparada, com algo tão pequeno, ínfimo, perante a necessidade real da multidão, como que ele ainda assim não dispensou aqueles 5 pães, como ele falou para trazerem os pães até ele, e fez a multiplicação, saciou a multidão até a fartura e com sobra. Então, para que nós pensemos de fato, de que o Emmanuel, como sempre, muito bom, né, fechando essa mensagem, falando de que é necessário que nós ofereçamos os recursos que nós já temos amontoados em nós mesmos, que já conseguimos, ele fala, que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Esses recursos que nós já conseguimos através de reencarnações, de tempos na erradicidade, reencarnações, tempos na erradicidade, toda essa nossa passagem, essa nossa caminhada multimilenar de espírito, como que nós já amontoamos recursos, sim, como que nós já adquirimos propriedades que nos auxiliarão nas bênçãos que nós buscamos. E que nós nunca devamos achar que não temos o suficiente para doar. Seja para nós, para uma ajuda nossa, ou para a ajuda de um próximo. Então, o Emmanuel mostrando aqui justamente de que não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora. E é interessante que ele coloca nesse ponto, pequenino embora. Porque muitas vezes nós podemos achar que aquilo que nós temos a oferecer é muito pequeno. Que não é o suficiente. É muito ínfimo perante a necessidade real. Seja nossa ou do irmão ou da irmã necessitada. E nós podemos pensar, mas isso é muito pouco. Não é o suficiente. Mas para conseguir o auxílio divino, para conseguir todas as bênçãos derramadas sobre nós, o Senhor não prescindirá da migalha que nós pensamos possuir, que muitas vezes é muito mais que migalha, diga-se de passagem. Então, para que nós reflitamos justamente nisso, justamente nessa questão do auxílio, na questão daquilo que nós temos a oferecer, porque todos nós aqui, encarnados e desencarnados, nós temos algo a oferecer, sempre. Nas nossas passagens adquirimos muitas coisas, certo? Adquirimos débitos, adquirimos dívidas, adquirimos coisas que estamos ainda trabalhando, mas também adquirimos muitas coisas positivas, porque não nos encontramos num planeta primitivo, na ordem dos planetas. Nós já estamos num provas e expiações virando regeneração. Então isso quer dizer que nós já avançamos intelectualmente e moralmente, que ainda está um pouco atrás, para conseguirmos entender algo assim e para que consigamos também oferecer algo de nós. E lembrando sempre que eles trouxeram 5 pães para uma multidão, 7, 5 pães, enfim, alguns pãezinhos para uma multidão de milhares de pessoas. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem 2 capítulos interessantes que costuram muito bem esse tema. Um deles é o Buscai e Achareis.
que já diz tudo. E o outro ainda diz mais ainda, se chama Pedi e Obtereis. Vai falar da questão da prece, vai falar de questões assim. E no buscar e achareis, qual que é o tesouro que nós estamos buscando de fato, essas coisas assim. Então, o Kardec, ele vai dizer, e eu trouxe aqui duas metáforazinhas, duas analogias que ele faz. Uma, ele fala que o esforço atrai a graça divina. Ele fala assim, que o esforço sustentado de uma forma perseverante, ele vai atrair a bênção do Senhor como um ímã atrai a graça divina, como um ímã. Então, imaginemos um ímã atraindo a graça divina, mas através do quê? Através do esforço no bem, do esforço no amor, desse esforço perseverante e sustentado. Ele vai atrair como que um ímã a graça divina. É até uma imagem bonita de pensarmos. Como que nós conseguiremos, aliás, atrair para nós a graça divina? Basta que nós nos esforçamos no caminho reto, no caminho da porta estreita, no caminho do bem. E ele vai dizer também, fazer uma metáfora, inclusive, sobre o campo. Onde ele fala que justamente a necessidade do esforço pessoal é como o fazendeiro que herdou um terreno do seu pai, é óbvio que isso é uma analogia, herdou um terreno do seu pai para plantação, para fartura, mas que ele não cuida do terreno. Então ele tem aquele terreno, ele tem aquela propriedade que ele consegue cuidar para que a propriedade venha a ser o seu sustento, mas ele não cuida do terreno. Ele não coloca, então, o esforço pessoal necessário para que aquele terreno produza os frutos e a comida que possa vir a produzir. E aí o Kardec faz o questionamento. Poderá, então, esse fazendeiro culpar o seu pai que lhe deixou o terreno? Poderá ele culpar, então, aquele que deixou o terreno para ele? Poderá ele culpar o seu pai pelas ervas, e vai falar, pelas ervas daninhas que ocupam o terreno e deixam o terreno improdutivo, porque não está sendo cuidado, não está sendo tratado? Certamente que não. Certamente que a culpa de não ter a produção ativa é dele, da falta do seu esforço pessoal. E com os conhecimentos, então, ainda mais descortinados pelo querido Consolador prometido, o Espiritismo, nós vamos entendendo ainda mais e expandindo ainda mais essa questão da metáfora do campo, para entender como que, será que em outras encarnações não deixamos tanto esse campo jogado para o lado, sem ser tratado? E se vamos agora tratando aquele campo para que ele venha produzir a comida necessária, pode ser que nós venhamos a colher só mais para frente. Mas nós temos sim que nos esforçarmos na produção e no cuidado daquele campo. Seja mais para frente nessa vida ou numa próxima. Ou na erradicidade. Para que nós podemos ter essa noção de que, de novo, temos a questão do livre-arbítrio. E estamos aqui hoje, dessa forma que estamos, por conta do nosso livre-arbítrio. E temos também a questão da ação e reação, da consequência que provém de toda ação, existe uma reação. Então, aquilo que nós adquirimos, como eu falei, positivos, são por conta da nossa ação no bem. E aquilo que adquirimos, que ainda trazemos com nós, saquinho de pedras, para cuidar ainda das coisas que nós temos que melhorar, e os débitos que temos que ressarcir também vieram o quê? Ação e reação, vieram do nosso uso errado do livre-arbítrio. Então, de novo, Kardec nos inspirando para que usemos o livre-arbítrio justamente para cultivar esse campo para o bem. E na mensagem número 89, em nossa marcha do livro Fonte Viva, o Emmanuel vai dizer assim, por vezes, falhamos os compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. Como eu falei, não cuidamos do campo bem, ou destruímos o campo do outro. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. É natural que peçamos auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão,
convictos de que nos encontramos invariavelmente, na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. É bem complexo esse parágrafo. Não complexo de dificuldade, mas complexo de nós entendermos de fato e introjetarmos isso. Porque ele está dizendo que nós estamos invariavelmente, nós temos que trabalhar no bem, e estamos invariavelmente numa posição em que nós temos habilidade e oportunidade para fazer isso, para trabalharmos pelo nosso bem e pelo bem do próximo. E ele fala que muitas vezes nós não sabemos de pronto escolher algo melhor, o livre-arbítrio. Nós não soubemos, inclusive, também escolher algo melhor. E através disso, então, nós entendamos de fato de que temos que sempre trabalhar pelo bem. Porque nós estamos numa oportunidade, numa posição de podermos agir em nome do Mestre, em nome do Senhor. Ele vai mais além nessa mensagem, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala que, muitas vezes, as feridas do corpo vêm para curar as chagas da alma. E a paralisia, ela vem para que aprendamos a preciosidade do movimento. Então, muitas vezes, as feridas do corpo, elas são necessárias para que curemos as chagas da alma. E a paralisia vem para que nós demos valor, então, à questão do movimento. Nós não temos como devassar todos os mistérios que cada um traz, mas nós podemos entender, sim, com fé e com certeza, que nós estamos na posição e na condição que nós merecemos estar e que nós precisamos estar para fazer diferente. Falando, então, da benfeitora da casa, Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, psicografado pelo Divaldo, a Joana fala o seguinte, ela fala que o Jesus fazia uma pergunta para aqueles que pediam a sua cura. Ele fazia algumas perguntas, normalmente. Inclusive, normalmente, ele não fazia a cura simplesmente como quem distribui uma fichinha numa fila, um atrás do outro. Ele geralmente fazia suas que eles chamam de exortações, então ele dava lá uma palestra, ele dava o pão da alma, fornecia o pão do espírito, e as pessoas que vinham para ser curadas, ele fazia perguntas do tipo: tu crês que eu posso te curar? Que desejas de mim? E a Joana vai dizer, Jesus sabia, é claro, o que as pessoas dele desejavam, e sabia também que podia atender, mas respeitava as leis de causa e efeito, e somente quando o paciente estava disposto a uma crença real, esse querer que tudo transforma, porque a si mesmo transforma, é que ele atendia às solicitações. É óbvio que Jesus, sendo o Espírito que era, sabia o que cada um trazia. Ele fala, eu sou o pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas. Ele sabia o que cada um trazia. Ele sabia que a pessoa que estava vindo ali para ele pedindo uma cura, pedindo algo, ele sabia o que aquela pessoa queria. Muitas não foram atendidas da forma que elas queriam ser atendidas. E muitas outras foram. Mas a Joana de Ângeles traz esses dois pontos fundamentais, que é justamente esses requisitos, vamos chamar assim, que é o querer e o crer. O que você quer? E você acredita que eu posso te dar? Interessante essa pergunta, esse questionamento do mestre. E aí nós temos então no livro da Amélia Rodrigues, no Primícias do Reino, vocês sabem que eu gosto de trazer bastante livros pra gente aqui. Esse aqui da Amélia Rodrigues, no Primícias do Reino, um livro belíssimo, inclusive. Nós temos a passagem do paralítico, em que naquela época eles tinham ali um local em Jerusalém que as águas, quando subiam num poço, não um poço, esqueci o nome, mas é um local em que as pessoas iam para se banhar quando a maré subia e tudo mais, as águas subiam, as pessoas se banhavam e eles diziam que viam curas milagrosas daquela água. Interessante também, porque nós temos Amélio, Emmanuel, outros comentando sobre essa questão da crença das pessoas naquela água física, mas muitas não acreditando nas curas de Jesus, as curas da alma. Mas enfim, são parênteses. E as pessoas iam lá se banhar naqueles local, esperando a cura para suas mazelas, e aí tinha esse paralítico,
que ele queria ser curado da sua paralisia. Ele tinha 38 anos, ele queria ser curado da sua paralisia. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando lá, que aquele ser que curou tantos outros ia estar naquele momento ali, ele chamou os amigos, chamou todo mundo para que eles pudessem descê-lo ali até o mestre, até o local em que eles se banhavam, para que ele recebesse a cura do Jesus. E aí, então, eles conseguem descer ele e tudo mais. E é interessante que o Kairbar Schutel, grande também pensador do espiritismo, ele comenta como que Jesus, naquela multidão, ele sempre fazia, como eu falei, aquela sua palestra, ele sempre falava das coisas do espírito, e ele conseguia perscrutar, ele fala isso, perscrutar as pessoas nos seus pontos mais íntimos. Então, quando chegou aquele paralítico, a Amélia Rodrigues vai nos dizer que ele perguntou isso para o paralítico. Ele falou: Natanael ben Elias, crês que eu posso te curar? E o paralítico falou: sim, creio. Lembra que nós falamos do querer e do crer? Sim, creio. Eu acredito que você pode me curar. Aí, ele, acho que uns 2, 3 segundos depois, peraí, Senhor, como sabes meu nome? Conheces-me? Que imaginemos que ele chegou para falar com Jesus, ele nunca viu esse homem na vida dele, esse homem vem e chama ele pelo nome. Conheces-me? E aí, Jesus fala para ele: sim, eu te conheço desde sempre. Sou o bom pastor que conhece todas as ovelhas que o Pai me confiou. É óbvio que ele conhecia aquele cidadão. É óbvio que ele conhecia aquele paralítico. É óbvio que ele sabia o que o paralítico queria. Mas ele pergunta: você acredita que eu posso? Ele fala: sim, eu acredito que você pode me curar. Jesus, então, cura o paralítico. Ele fala, né? Tome as suas coisas, levante e ande, né? E o paralítico, então, de 38 anos, paralítico de nascença, 38 anos de idade, pega as suas coisas, então, e sai andando. E é curado. No livro Pão Nosso, nós temos essa passagem também no capítulo 9, que fala: é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Olha só. Então não são só como ele fala, os palavrosos e entusiastas. Os homens de fé não são só aqueles que colocam palavras bonitas para o público. Não são só aqueles eloquentes, não são só aqueles extremamente enfáticos, não são somente esses, até porque precisa de algo muito mais que isso. Ele vai dizer, precisa da atenção e da boa vontade para a aplicação das lições. É aquilo que eu falei no começo, é instruir e inspirar as palestras, é inspirar para a mudança. Porque não adianta que nós aprendermos as coisas aqui, ou lendo em casa, ou vendo uma palestra, ou conversando com alguém, e não aplicarmos, não tentarmos fazer diferente. Não adianta aprender que nós aprendamos também, não aplicamos e também não dividimos aquele conhecimento. O conhecimento guardado para si é um ato de egoísmo. É um conhecimento morto. Então, para o quê? Para que nós entendamos que tem a atenção e a boa vontade dessa mudança, para que essa mudança ocorra. Atenção e a boa vontade para que nós possamos também dar as migalhas. Migalhas que nós pensamos possuir para que a bênção seja recebida. Aí eu coloquei alguns questionamentos para nós aqui. Quantas vezes nós pedimos? Quantas vezes nós somos aqueles famintos lá que queriam o pão, que querem o pão, mas nós não fornecemos nada em troca? Quantas vezes será que nós não pedimos, mas não damos a matéria-prima para que aquilo se realize? Quantas vezes nós pedimos, nós damos a matéria-prima, não, agora eu fiz certo, agora eu consegui doar a migalha que eu tenho, mas não recebemos
E aí nos revoltamos, nos debatemos, reclamamos, blasfemamos. Poxa, mas eu pedi, eu forneci, mas eu não recebi aquilo que eu queria receber. Quantas vezes será que não nos encontramos nessas situações? E tem uma terceira ainda. Quantas vezes será que nós pedimos, fornecemos algo em troca, mas quando abençoados, nós volvemos então aos mesmos erros que trouxeram as dificuldades no primeiro lugar? Pedimos, recebemos, aliás, pedimos, doamos algo, recebemos aquilo que nós pedimos, mas aí nós voltamos nos mesmos problemas e nos mesmos erros. E não seria essa, talvez, muitas reencarnações? Quantas vezes nós pedimos, será, no nosso passado, para vir num local certo, de uma forma certa, com as pessoas certas, chegando lá, cometemos os mesmos erros. Inclusive, aí eu vou contar um outro ponto do paralítico, que a Amélia Rodrigues vai nos falar. Aliás, minto, Humberto de Campos. Depois que ele foi curado, aquele paralítico de 38 anos, ele foi essa terceira questão. Ele foi justamente voltar aos vícios da carne, e ele foi contar sobre os seus milagres de Jesus, como ele nos conta, entre pessoas ali alcoolizadas, meretrizes, voltou aos vícios antigos. Apesar de que Caibar Schuto também nos fala que Jesus sabia que ele já tinha passado pela expiação naqueles 38 anos, então ele conseguia sim ser curado, mas ele acabou, infelizmente, voltando aos erros. E quantas vezes será que em encarnações não passamos nisso? E o Emmanuel, no Vinha de Luz, então, ele vai dizer assim, ó, ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Voltando agora aqui para a questão do milagre dos pães. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Quem que não se desesperaria nesse ponto? Só o mestre que não se desesperou. Quem que não se desesperaria vendo aquela multidão faminta do alimento, dos dois tipos de alimentos, espiritual e material, e não se desesperaria dada a escassez de suprimentos que eles possuíam naquele momento? Muitos aprendizes, aí vem o Emmanuel, como eu falei, ele sempre fecha com meio que uma lição, as mensagens. Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Ou seja, somos nós que achamos que não temos o suficiente para uma tarefa tão grande e recuamos perante aquela tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Emmanuel nos fala que essa multiplicação dos pães, ela é uma lição, um símbolo profundo do amor e da fé aliado à ação dedicada. Aliado à caridade, à ação, ao amor em movimento. Olha só, o amor e a fé aliados à ação. E aí ele vai dizer assim, ó, para nós. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. As nossas migalhas da boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, ou seja, quando em bases retas e eternas, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Olha que palavras de encorajamento. Vejamos que mensagem linda que ele nos dá para dizer assim, se nós achamos que temos só migalhas, ofereça essas migalhas de luz. Ofereça aquilo que você consegue oferecer. E agora, chegando mais ao final aqui, na mensagem do Fonte Viva, número 133, que tendes? Ele vai dizer, vejamos que o Emmanuel gosta bastante também da multiplicação dos pães. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la,
de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Ou seja, precisava de algo, mas não precisava por precisar, porque lhe faltavam as capacidades para criar pães, mas ele precisava no sentido de se utilizando também daquele aumento para ensinar. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicites com os seus dons de vida abundante. Porque imaginemos se Jesus, já fazendo algo incrível que ele fez ali, se ele não tivesse nem utilizado os pães, seria uma lição muito mais inatingível do que aquela que já é, olhando a olho nu, com o olho material, já é algo muito impossível de se conseguir. Muito difícil, aliás, de se conseguir. Mas ele quis mostrar, olha, se vocês me derem um pouco, se vocês utilizarem um pouco, nós podemos fazer muito. Basicamente, isso. Poderá o Cristo, então, edificar o santuário da felicidade em nós e para nós. Em nós e para nós. Se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Que tendes para dar? Infinita é a bondade de Deus. O Emmanuel termina dizendo isso. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de esforço, qualquer terreno das nossas realizações, então, que nós possamos dar algumas migalhas nossas e estejamos certos de que o Senhor fará o resto. Muito obrigado, que tenhamos uma semana iluminada.